Bom dia, boa tarde, boa noite, meus engenheiros agrônomos. Obrigada, meu engenheiro agrônomo predileto, por mais uma vez estar aqui no meu apoio, minha mente brilhante, Uhum. Fernando Bressan. Hoje a gente tem um convidado, mente brilhante também, o Arthur. Mas antes, nós vamos agradecer o nosso apoio institucional. E aí, Dani, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa Vamos tarde. agradecer quem nos apoia, né? Que a gente é muito grato, né? Gratidão é um valor da nossa vida pessoal. Então, primeiramente, agradecer quem lá na nossa cadeia de hierarquia, Confeia. Então, Confeia. Confeia com o nosso presidente Vinícius. Então, sempre apoia, né? Tá, né? Vindo uma nova gestão, né? Pessoas jovens vindo nesses cargos de liderança. Então, a gente vê com bons olhos. Então, o Vinícius sempre está apoiando. Agradecer ao CREMS, né? Na figura hoje da Vânia, nossa presidenta, que não é Não é presidente, é presidenta, pelo amor presidente. de Deus. Muito bom também com uma gestão já no segundo mandato, fazendo várias coisas e sendo bem disruptiva, né. E também a nossa caixa de crédito, a Mútua, A multa. nosso financiamento aí, então a Mútua com certeza fomenta, né, o mercado do engenheiro agrônomo ou das outras classes, né, contemplada pelo CREA, então vem aí facilitando com crédito mais fácil, com juros um pouco mais justos, né. E agradecer a Eames, né, enquanto a Dani é nossa presidente, eu sou tesoureiro, então hoje representamos a nossa Associação dos Engenheiros Agrônomos, que vai ser relevante cada vez mais nesse novo cenário, né, nessa nova economia, né, que a gente está trazendo em pauta nessa sequência de vídeos. E hoje, né, falando da nova economia, hoje a gente vai falar da economia que além de nova ainda ela é colorida, uma economia verde. É bem Daniele mesmo. Então, Arthur, muito obrigada por ter vindo, aceitado o convite. Hoje o nosso papo é para os engenheiros agrônomos, mas eu tenho certeza que pelo menos os cônjuges vão escutar junto. Seja bem-vinda, a palavra é sua, gostaria que você se apresentasse e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom, obrigado Dani, obrigado Fernando, é um prazerzão estar aqui com vocês. Bom, eu não sou agrônomo, muita gente acha que eu sou, constantemente eu encontro pessoas que acham que eu sou, acho que por eu ter atuado muito tempo no agro, mas eu sou administrador. Meu mestrado e meu doutorado é olhando para o produtor rural, né, mas é em economia comportamental, com foco em tomada de decisão, mas sempre nessa relação do produtor rural com o meio ambiente, né? Como é que é essa Relação. relação no dia a dia. E eu estou atualmente como secretário executivo de meio ambiente do governo do estado, completando um ano, um pouquinho mais de um ano já, nesse desafio. Caramba, tudo isso já? Já. Já, já. É a minha primeira experiência no setor público. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que fazem 10 Exato. anos, né? Às vezes pelo cansaço, pelas agendas. Enfim, e tô nesse desafio aí, depois de 15 anos na iniciativa privada, no setor agro, mas numa empresa que possibilitou olhar para outras coisas, que olhar o agro, para olhar, né, para o agro sob uma outra perspectiva, que me aproximou bastante da área da sustentabilidade, né, dessa nova economia, e agora enfrentando esse grande desafio aí com Pantanal, Mata Um Atlântica, clima recursos tranquilo, hídricos, incêndios florestais e isso o aí que meio a gente ambiente vai está ter. bem tranquilo Tá agora, tudo várias O tranquilo. meio ambiente, se fosse inteiro, não dava não tanto dava tanto trabalho. trabalho ainda esse meio. Tá vendo pelo meu tamanho, né, vocês são tranquilo, eu não. E é isso aí, essa é a brincadeira da vez agora. Muito bem. Mas tá feliz? Estou muito feliz, muito feliz. É um desafio muito legal. Acho que a gente tem a possibilidade de olhar as questões estruturantes em uma escala que a iniciativa privada a gente não consegue. A gente está ali muito focado no nosso negócio, né, no nosso dia a dia. Então a gente olha as coisas numa escala muito interessante e o impacto daquilo que a gente faz no dia a dia, né, o impacto possível das decisões que a gente toma, das políticas que a gente constrói é também totalmente sem precedente, né, em comparação ao que a gente faz na iniciativa privada. Então e por outro lado, tem os seus desafios também, mas muito realizado. Eu acho que essa a decisão de ir para o poder público tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com propósito, porque ela é absolutamente zero econômica, né? Viabilidade nenhuma, Viabilidade não é um não. desenvolvimento sustentável. Realmente é. Não teve habilidade, mas o propósito acho que compensa isso. E conforme a gente vai conseguindo avançar
e conquistar algumas coisas e o nosso estado, ele proporciona isso, a gente vai se sentindo realizado. Essa fala foi muito legal, né, o Estado proporciona isso, porque é isso que a gente traz, né, que, o Estado ele é muito promissor As em relação oportunidades, a 2030, né, sim, as metas que a gente tem que alcançar, também a liderança, né, que coincidiu, muito, com a visão mesmo, né, de empresário, de empreendedor, né, não só ficar ali mamando na teta do governo, até porque acabou o dinheiro, né. sim, Então, assim, eficiência, produção é o que a gente precisa mesmo. E a gente vem falando sobre as oportunidades que o engenheiro agrônomo tem dentro dessa economia, né. Então assim, para que a gente possa ser o protagonista, né, de toda essa história, já que a gente está entre a tecnologia e quem vai executar ela, que é o produtor rural, Perfeito. né. E aí, assim, eu queria que também ouvir um pouco de você, né, sobre essas oportunidades, você que, está sempre no ministério, né, então você conhece a realidade do país, já viaja também, né, pelo nosso estado, então sabe também um pouco da realidade do mundo. E assim, se no final da sua fala você puder falar, um ponto de destaque mesmo, assim, sabe, o Mato Grosso do Sul, se eu pudesse escolher uma coisa, seria isso aqui, porque ele se destaca aqui. Então Tá. se eu tivesse que escolher um animal, arara. Olha, o nosso estado é um negócio realmente incrível, né? Eu não sou daqui, eu sou nascido em São Paulo, estudei em Minas e vim para cá. Estou aqui há muito tempo e virei sul-mato-grossense. É, e o nosso estado, para mim, tem um negócio muito engraçado que quando a gente olha do ponto de vista de desafios, o que que o Brasil vai enfrentar, na verdade, o que o mundo está passando, né? E aí o Brasil tem a sua fatia aí de desafios nesse cenário. Quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, é muito engraçado porque em algumas questões eu imagino que é para onde o nosso país vai caminhar, né? Então, a capacidade que esse estado tem. Primeiro por questões naturais, mas depois pelo desenvolvimento, pela história, por como se deu o processo de colonização do Estado, enfim, né? E como é que a nossa estrutura produtiva, a indústria se estabeleceu aqui. Quando eu olho para o nosso Estado, para o modelo de desenvolvimento do nosso Estado, e a gente anda muito pelo Brasil, a gente vê que é um pouco do que todo mundo está buscando. E a gente tem algumas condições naturais e a gente tem, pela circunstância do momento, pelo cenário político e empresarial que está posto, condição de realmente firmar um projeto de desenvolvimento sustentável muito forte, né? Que é o que está acontecendo. Baseado, sim, em cima da atividade agrícola, mas olhando para a industrialização dessas cadeias do agro, né? Então, a gente está passando por uma transição de uma economia agrícola para uma economia agroindustrial Legal. e dentro de conseguindo convergir completamente, né, na maioria dos aspectos, com as pautas sociais e ambientais. Então, o modelo de desenvolvimento do nosso estado atualmente, ele é aquilo que livro-texto, teoria, trata desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. É óbvio que com uma série de desafios, com uma série de questões que precisam avançar, mas o nosso estado é um negócio que ele é diferente, Um trem né? bom. tá, É, tá ali moldado, é né? isso, a gente não está em nenhuma região super desenvolvida do país, né? E que aí onde esse desenvolvimento aconteceu numa outra época, então que agora você tem que correr atrás de um prejuízo ambiental e social que ficou para trás, especialmente do ponto de vista da desigualdade que isso gerou. A gente não está em uma das grandes fronteiras agrícolas do norte do país, onde a gente tem questões ambientais seríssimas, né, para lidar. Então, assim, a gente tem uma porção muito grande do estado preservada, a gente tem essa confluência do Pantanal com o Cerrado, a gente tem Mata Atlântica, né? E a gente tem um modelo de expansão em áreas degradadas. Não é um modelo de expansão em novas áreas, em novas aberturas, é um modelo de expansão em áreas degradadas. Então, eu acho que é um case bem interessante. Eu acho que eu não sei responder para uma coisa assim, qual é É o próprio estado. eu acho que é isso, Só assim, vem. a história que o melhor do MS é o É, MS É o mesmo, assim, então, porque é isso, assim, eu não consigo olhar para outra unidade da federação hoje e enxergar o modelo de desenvolvimento sustentável que eu consigo enxergar para o Mato Grosso do Sul, e aí sem bairrismo, né, Uhum. é fato, né, e não é à toa que a gente está tendo destaque numa série de áreas, e aí a hora que isso coincide
com um ciclo da gestão pública privilegiado, que eu espero muito que não seja um hiato, né? Que Siga. essa gestão do governador atual com a equipe, que isso não seja um hiato e que daqui a 2 ou 6 anos, né? Uhum. Dependendo das escolhas, que a gente volte para um modelo mais tradicional, né? De política. Acho que a gente tem tudo para ser assim, um dos estados destaques do Brasil em 2030, em 2040. Então é isso, acho que o destaque do MS É o é o MS. MS. Eu falo que a minha frase, né, jargão já, né, o MS é um bebê. Bebê. É um bebezinho. E aí dá assim, como tudo, né, que a gente pega para moldar novo, né, a gente consegue fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais assertiva, né. Então assim, com poucas cidades, né, Sim. poucos municípios, a liderança também muito alinhada, e aí a gente, né, com o governo, né, desenvolvimentista, e com esse olhar de sustentabilidade, afinal, né, um governador biólogo que está aí Pluri, louco né. para pegar as atribuições do Assista. agrônomo, né, Deixa outro podcast. outro podcast. Então a gente, realmente a gente consegue ter esse zoneamento, né, aqui dentro, e de forma muito assertiva para o empreendedor, né, rural, porque aqui a gente está falando de 90% são propriedades privadas, né, do nosso território. Então assim, é um zoneamento, né, de forma política, mas ainda respeitando, né, a economia, né, Sim. porque aquele cara a gente não pode cercear o direito dele de Sim. vender e plantar e arrendar o que ele quiser na área dele. Mas isso está muito bem desenhado, né, nesses cinturões nossos, até pela aptidão do solo e tudo mais. Sim. E aí é um trabalho que o engenheiro agrônomo entra fortemente, né, Pode que é fazer. nessas análises, né, de solo, das É o tecnologias. oceano azul, né, igual o Arthur disse, não tem muito como você segmentar, vou fazer isso ou aquilo, né. E falo, dando a importância, né, a gente veio falar em alguns episódios da você ocupar os lugares, né. Então qual a importância um governador biólogo, mas ele é agro, ele é uma pessoa que, né, ele quer o progresso, e o Arthur também de aceitar o desafio, porque poderia estar uma outra pessoa que não estaria tão e não é por falta de, às vezes, de capacidade, mas por não ter esse propósito mesmo. O Arthur chegou e falou: "Eu tenho um propósito de estar onde estou", então assim, isso não é salário, não é profissão, então assim, é de um engenheiro, né, essa nova geração, né, porque eu acho que a política, a gente tem que pensar para os novos, né, que ela tem que ser já, feita uma transição, ela tem que ter essas pessoas né, as pessoas que querem estar ali por querer, né, não é para ganhar dinheiro, também ganhar dinheiro, mas é também para deixar um legado, um estado novo, né, então o Arthur vem, né, fechando essa cadeia, né, a gente também tentando passar para o nosso engenheiro, né, que o nosso legado na campanha da EAMES é o profissional 2030. Então, como eu me preparar para 20, né, pra agenda 2030, porque eu já estou atrasado, né, ela começou em 20, né. Sim. Então a gente já a gente falou assim: "Ó, gente, vamos lá prestar atenção, porque não é uma narrativa, é um legado que todos, né, podem participar e também ganhar dinheiro e ter os seus comércios". Então, o Arthur vem aí sanar tudo isso, né, e vindo com essa economia verde, porque é uma demanda tanto do agrônomo também como do produtor, né, como receber por isso, como pagar por isso, né, como eu vou fomentar isso na minha propriedade, então né, qual o seu olhar, em relação ao à cobrança, o pagamento, enfim, dessa o que o governo está pensando nisso, né, você como ali gestor disso. É porque é uma dúvida que o O produtor produtor fala, né: tem, né, É. "Quem é que vai e pagar?". aí no argumento que a gente já tem a resposta que, né, que você tendo prática sustentável você vai ser mais produtivo, mas ainda eles pegam nessa que ainda é uma construção que está sendo feita, né, Perfeito. então ainda tem esse gap aí que eles nos trucam, né, E falando quando vai produzir, eles entendem que existe um time, né, existe um tempo para aquilo acontecer Perfeito. e é uma evolução. Agora, quando não é produzir, tipo, não é palpável, né, e foge do controle deles, eles querem imediatamente. Então, cadê o dinheiro? quem vai pagar isso aí? Quem vai pagar? Mas eu acho que, como tudo, é um processo de ganho de maturidade, Uhum. né? Do próprio produtor, porque a gente precisa entender que não é fácil, né? A gente está falando de uma classe que há algumas décadas, pensando nas principais cadeias do nosso estado, então, assim, há algumas décadas, produz de uma determinada forma, né? Óbvio que os pacotes tecnológicos, eles vão
se atualizando e o produtor vai conseguindo. E aí tem o papel do técnico muito importante, né? Especialmente do agrônomo, pensando nas propriedades rurais. Então, que faz essa ponte, porque o indivíduo que está focado na propriedade rural produzindo, é, é muito difícil que ele tenha tempo pelo modelo que é, né, um negócio rural, onde ele atua como gestor, como financeiro, como gestão de pessoas, como, né, com exceção dos grandes grupos que Uhum. têm condição de se profissionalizar e se estruturar a ponto de ter grandes áreas e trazer profissionais para isso, no geral, o produtor rural, a sua família está envolvida em uma série de funções e, além de tudo, ele tem que acompanhar a evolução tecnológica, os pacotes tecnológicos, ter a capacidade de avaliar o que serve ou não serve para o modelo produtivo dele, o que ele adota, o que ele não adota. Então, essa fronteira entre o dentro do negócio e o que está acontecendo lá fora, né, o técnico tem um papel muito importante, porque o produtor Perfeito. dificilmente vai se dedicar a isso, porque ele está dedicado ali ao negócio dele mesmo, ali Uhum, do dia a dia. Então, a gente tem que entender que demanda uma maturidade. A gente vem de uma visão de recurso natural pós-revolução industrial, que é recurso natural é matéria-prima para os meus processos produtivos. E como alguns recursos naturais existiam, né, alguns ainda existem, mas lá atrás existiam em abundância no planeta, você não tem uma preocupação com a finitude deles. Especialmente porque alguns deles você não está comprando, né? uhum. Se você não está comprando, você não está pagando, então você não está vendo nota fiscal, você não está vendo dinheiro saindo. Tá lá. É uma sensação de estar lá, e aí qual é o problema desse modelo? Que em 200 anos ele consolida uma sensação, não é do estar lá, é do sempre vai estar. É. E aí a gente se vê num ponto onde, peraí, alguns sempre vão estar, É, outros não, né? no meu sempre, né, E porque é, eu vou morrer em 200 anos. é isso aí. Então, assim, então não tá mais. E aí eu viro para um indivíduo que já tem aí seus 30, 40, 50 anos de atuação e falo, então, agora você precisa se preocupar com coisas que você não se preocupava. E a gente esperar que vá ter uma virada de chave nesse indivíduo, Não vai. na verdade, é ignorância É. nossa, né? De achar que isso é possível, porque não é. Então, tá aí um outro papel importante do técnico, né? E tá aí, acho que o nosso grande desafio, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A lógica da economia mudando, a gente tendo cada vez mais esses eventos de seca extrema, de, né, inundação e etc., o que, independente da origem, né, porque isso é uma discussão que às vezes tu tá, o que que é mudança climática? Vamos partir do princípio que não interessa a origem É. e você tá tomando pau na safra? Tô. Então, Não tá, tô o fenômeno tá aí e É. tá causando prejuízo. Então, assim, é aprender a compreender. Aí ele está fazendo sucessão familiar, aí a próxima geração quer ou não quer, dá problema ou não dá problema. E aí talvez essa geração seja mais apta de entender esse novo momento, esse novo modelo, mas ela não está totalmente integrada. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo na vida do cara que não dá para a gente achar que ele vai olhar, né, para a gente aqui discutindo o programa de pagamento de serviços ambientais, excedente de reserva legal, né, você pode receber por isso, e ele vai entender e falar, legal, vou me dedicar vou me que bom. dedicar a entender isso aqui. Porque é complexo mesmo, né? Então, acho que a gente tem um desafio de educação muito grande, e eu concordo muito com o produtor rural, porque tem um outro ponto que é, até hoje, no bolso dele, realmente, a gente precisa concordar Só que, com promessa. raríssimas exceções, né? Então, a gente ouve muito falar de trilhão, trilhão para cá, trilhão para lá, mas cadê o trilhão? É. Né? Porque ninguém viu. Então, quem paga essa conta, essa é uma conta que, do ponto de vista aí filosófico, quem tem que pagar é a sociedade como um todo. E a sociedade ela é global, né? Porque a gente está num planeta que é um sistema fechado, o que a gente faz aqui impacta o hemisfério norte e vice-versa. E acaba recaindo sobre os países, especialmente do hemisfério sul, que ainda tem um estoque de ativo ambiental muito grande, uma responsabilidade de resolver um problema. Parece que a gente tem mais responsabilidade na solução do que peso no problema. Essa é a sensação que dá, né? Pensando no Brasil, que tem menos de 3% das emissões mundiais, e ver que todo o hemisfério norte espera que o Brasil preserve
100% das suas áreas nativas para combater o aquecimento global, é um peso um pouco desproporcional, mas que é isso, essa é a vida, porque quem vai combater é quem tem condição. Quem tem condição É, é gente. a gente, né? Uhum. É meia dúzia que tem condição. A Noruega não vai parar de tirar petróleo, Não. né? Então, não no curtíssimo prazo, pelo menos. Então, é mais ou menos essa a brincadeira. Eu estava vendo um dado essa semana que, se você somar tudo que o Brasil exporta de proteína animal, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, de carne bovina. Se você somar tudo que o Brasil exporta de proteína animal, esse número é igual ao que a Noruega exporta só de salmão, Ao que a Noruega Nossa. o Brasil, a Noruega. tá? Pô, Essa é a dimensão. E sensacional. aí o boi do Brasil no Cerrado Né. vira a discussão ambiental e que tem o seu impacto, especialmente olhando para o perfil de emissão brasileiro, que tem a sua importância. O pecuarista vai ter que caminhar, mas não é Não é isso tudo isso. que é né, a fonte de todos os problemas da sociedade. Então a sociedade precisa pagar essa conta, porque a gente começa a dar diretriz para os indivíduos num determinado território daquilo que eles podem e não podem. Essas diretrizes, com o tempo e com o agravamento da situação climática do planeta, elas vão deixando de ser diretrizes, vão virando políticas Uhum. públicas, vão virando regras, e no limite vão, e aqui eu não estou usando no sentido pejorativo, mas elas vão cerceando o direito desse indivíduo, Sim. que está na iniciativa privada, que devia operar em livre iniciativa, que já está sujeita a uma das legislações ambientais mais robustas do planeta, e a gente vai criando restrições adicionais, restrições adicionais, restrições adicionais, que não existem em outros lugares. E aí esse indivíduo ele está competindo no mercado internacional, porque basicamente ele produz commodity. Sim, E aí a gente está, sim, deteriorando a competitividade dele. perfeito. Então alguém tem que pagar essa conta. Uhum. Dele e do estado, né, dele e do Dele, do Brasil e território, do tudo, né, Brasil. que aí impacta geral. Isso, então assim, alguém tem que pagar essa conta. E é por isso que a gente tem batido tanto em cima, especialmente da União Europeia, de alguns fundos, né? Eu tive agora no GCF conversando com alguns deles, vou para a Noruega agora conversar lá com o Fundo Soberano, Traz salmão. Pois é. traz salmão, Ou não, Da fonte. Então, traz salmão da fonte, pô. deve ser bom. Então, e por quê? Porque eh, a gente tem sentido uma expectativa da comunidade internacional de que a gente, para que o Estado, ele assuma na integralidade isso. Então, quem vai pagar? Hoje, 100% do recurso que está no Fundo Clima Pantanal, que vai pagar serviços ambientais para o pecuarista, especialmente pantaneiro, 100% do recurso está lá é do governo do Estado. Fica um sentimento de que a comunidade internacional acha, por algum motivo, que o Estado precisa se endividar para pagar a conta da preservação. E a gente discorda desse modelo. A gente acha que não, assim. O Estado precisa se endividar para promover desenvolvimento, para Uhum. promover infraestrutura, para promover, né, projetos estruturantes que vão fazer o nosso Estado avançar. A conta do serviço ecossistêmico prestado numa determinada região e que ajuda o clima do planeta, ela precisa ser rachada com todo mundo. E aí é uma discussão muito grande, aí desaparece todo mundo, aí trilhão para cá, Some, né, trilhão pra Some, para pagar. some o trilhão. o trilhão. É, a gente tem uma dificuldade no nosso estado, que a Amazônia rouba toda a atenção internacional, né? Por ser o que é do ponto de vista de ativo ambiental. Então, o Fundo Clima Amazônia tem muito dinheiro, né? Não tem a dificuldade que a gente tem para captar. Então, o Brasil também tem isso, né? Alguns outros biomas acabam sofrendo um pouco porque toda a atenção internacional está voltada para a Amazônia. E aí é muito legal porque é o seguinte: a gente tem o ônus de ter a Amazônia, e no caso do nosso estado, que não é o estado da região amazônica, então que não explora as potencialidades que existem na Amazônia, a gente não tem bônus nenhum, então a gente só tem o ônus Só mesmo. ônus mesmo. Fica com ele. É a carne do Mato Grosso do Sul, que é de área de desmatamento da Amazônia. Isso aí você tem que explicar para o cara que não, amigo, eu tô a 2.000 Vamos. quilômetros de lá, mas é o Brasil. Aí você fala, realmente. É, Não, estamos aqui, né? exatamente. Então essa situação não ajuda muito. Mas, por enquanto, quem vai pagar a conta é o governo do estado, né? E a gente espera que
Mas eu tenho uma expectativa muito grande, que já no lançamento, que vai ser em dezembro, começo de dezembro, a gente lança um pacote, né, Uhum. desses programas para o Pantanal, que eu tenho certeza que a iniciativa privada vai pular para Vai dentro, pular. especialmente a brasileira, e aí, né, aqui do nosso estado, as empresas que estão dentro da cadeia de produção, porque, né, eu entendo que é um movimento natural, e a gente espera muito que o governo federal caia para dentro, e não só caia para dentro, como ajude a gente a captar recurso internacional para ajudar a pagar Essa conta. essa conta, né? A gente está se propondo a manter um bioma que tem 84% da sua vegetação nativa preservada, é o bioma mais preservado do mundo. Sim. Uhum. A gente está propondo criar mecanismos para que a gente possa manter esses 84%. E isso é dizer para o indivíduo que está ali que ele vai ter que abrir mão de Alguma determinadas oportunidades. Sim. Então eu preciso compensá-lo. dar uma força para esse cara É. aí, né? Porque É. senão, pô, Não, é mesmo a gente fala muito do quarto, Do né, qua que quando é reserva legal, a gente explica que você deixa compra a casa, ah, tem um quarto, o quarto com suíte, o melhor quarto você não pode usar. é isso. No caso do Pantanal é bem isso, né, porque É metade da além casa. metade da e casa tem e que além manter, né. disso tem que manter, e além disso, preferencialmente os melhores lugares, né, o mais fresco, porque ele tem que deixar as arbóreas, Sim. né, então, literalmente o melhor lugar, ele vai ficar lá com a parte do quartinho do fundo, a edícula, Você ter uma né, piscina e não poder usar. e aí você tem que cuidar, você tem que manter, você tem que continuar ligando o ar-condicionado para ficar confortável, sendo que não tem ninguém ali dentro usando. E que não é, e isso é importante a gente falar, que não é do ponto de vista de conservação, não é nem de preservação. Do ponto de vista de conservação, não é ruim. Porque essa é uma discussão que tem, que às vezes eu vejo que é assim, você restringe e isso é ruim para todo mundo. Não é Não bem é. assim. Uhum, Isso não é ruim, né? Porque a gente está falando, a gente nunca está discutindo, quando a gente tem política de Estado, que é Hum. diferente de política de governo, a gente nunca está discutindo o próximo ano. A gente está discutindo os próximos 100 anos. Uhum. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que toda essa discussão que a gente tem hoje de onde vem o dinheiro, das dificuldades, etc., daqui a 50 anos ela não existe mais. Porque se esse recurso desse bioma, com esse nível de preservação, hoje já causa tudo isso e a gente já consegue ter um fundo, ter PSA e ter etc., imagina daqui a 50 anos, sabendo que o mundo não vai dar conta de cumprir o que está previsto nas metas, né, nas Uhum. contribuições nacionais, etc. Então, isso vai valer mais, essas discussões vão ser superadas ao longo do tempo, então é um investimento. Agora, é muito fácil fazer um investimento do ponto de vista do poder público para dizer o que o indivíduo da iniciativa privada pode ou não pode fazer. Então, eu digo assim, é muito bom desde que a gente consiga, no curto prazo, de alguma forma compensar esse indivíduo. Uhum. sim, Porque lá na frente o mercado vai se regular, isso vai ter um valor e esse indivíduo, não ele necessariamente, mas aquela família, né? Enfim, a próxima geração, vai se beneficiar disso. A gente tem essa certeza, mas eu preciso manter preservado. Então eu crio um mecanismo no presente para que eu possa ter isso lá na frente. Então é bom para todo mundo, né, no fim do dia, e é bom para a produção pecuária do Pantanal, ela é diferente, ela Sim. é num modelo diferente, né? Então não adianta a gente achar que a gente pega uma propriedade no Pantanal. Aliás, tanto não adianta a gente achar que em mais de 300 anos de pecuária lá, eu não conheço um pecuarista que converteu 100% da sua propriedade, sim, porque não faz sentido absolutamente nenhum sim. para a própria produção. Uhum. Então, não é um contrassenso, né? Agora, vamos para o Cerrado, cinturão de produção de grãos, né? Maracaju, Sidrolândia, Uhum. aí é outra história, é outra conversa, o custo de oportunidade muito mais alto, Uhum. uma diferença. Essa questão do presente e do futuro não é tão claro, o que que vale mais, o que que vale menos, porque aí é o outro lado do desafio, que é mais 2 bi de pessoas para alimentar Pra daqui a pouco, alimentar. sabendo que um quarto disso vem desse país aqui. Não tem mágica, né? A não ser que a ciência apareça nas próximas décadas com alguma coisa Surgir que espontânea, indica que hoje não está aí, mas não tem muita mágica. O Brasil vai ter que produzir alimento para essa galera. Então, é um desafio interessante. E a gente estava falando, né, que a população em geral, ela imagina o grãozinho de soja entrando na nossa boca, né. Então por isso que é tão difícil
ficar falando exatamente isso: "Vamos desenvolver o cerrado, é o cinturão, nã para alimentar as pessoas". Tá, mas vocês só plantam soja? Não a soja, não o É, milho. não a soja, então assim, o milho até que as pessoas mais ou menos entendem, né, que tem cultura, né, e É, tem no supermercado e tal, mas não é da nossa cultura do Brasil comer soja igual a sabe ervilha, né, tudo mais. Então assim, a gente trouxe, né, em outro episódio, o quanto que isso também faz parte, né, do papel do engenheiro agrônomo divulgar esse tipo Sim, de coisa, porque o óbvio tem que ser dito. Então vamos lá, vamos dizer que não é a gente mesmo que come, mas é a parte que come a proteína animal que você vai comer. sim. É o óleo que você cozinha, né, então não é só o desafio, da gente produzir, da gente lidar com essas questões do clima, a gente também comunicar, né, com esse empreendedor rural, mas também com essa sociedade que vem fazendo toda essa pressão, né, Sim. do porquê que a gente tem que produzir e produzir isso. sim, não, e eles não veem balança comercial, commodity, Para mim esse é o porque ponto a de gente vende em dólar, então, assim, cria divisas, cria é isso. várias coisas comercialmente, assim, como uma empresa é importante, né, é um ativo que a gente tem e cada vez mais tem que produzir de maneira sustentável, mas é uma das coisas que sustenta o Brasil, né, balança comercial e tudo, né, e todas essas commodities que a gente está sendo líderes, né, nessas cadeias agro, então isso nos gera divisa, né, nos gera importância no mundo, então, É isso. o ser humaninho que está lá, né, falando isso, ele não tem essa percepção, né. E o Não, engenheiro não tem vivência, não tem né, porque a grande massa ela, ou recebe bolsa, ou ela recebe bolsa também, porque é um é o salário, né, salário. é o CLT, ela vai lá, trabalha, nã ela não sabe o quanto que se ela ficar sem ir no serviço por um atestado, o quanto que aquilo custa para o empreendedor. Ela não consegue fazer isso. Então, assim, toda vez que a gente coloca esses trilhões aí, na mídia, a pessoa faz conta com o salário dela. Ela fala: "Nem se eu viver 200.000 anos eu vou conseguir chegar nisso aqui", que teoricamente o agro tá lucrando, Sim. mas a gente paga em dólar, a gente é tudo, né. Uhum. Então, a pessoa não consegue. Então como que a gente, nosso desafio é esse, né, como, destrinchar essa conta, Sim. né, pra que a pessoa entenda. Por que que você acha que os ambientalistas fazem conta com estádio de futebol? Desmatou tantos estádios de futebol, porque é o que a É que o população urbano conhece, entendeu? Então ele quer convencer quem que eu desmatei muita coisa? que é o urbano. O urbano. Que Uhum. eu tô errado? O urbano, Sim, entendeu? Porque a pessoa que vive ali o nosso mundo sabe que isso não é nada. sim, Entendeu? Então, assim, a gente também desse outro lado, olhar para isso, porque é igual o Arthur falou, dentro da porteira o cara tá ali cuidando da produção, cuidando, da família dele, da sucessão, do rolo, do funcionário, o filho não quer nã vir pra do casa. do problema trabalhista, ele tá ali cuidando do problema dele, Sim, entendeu? E ainda produzindo comida e serviços ambientais, tudo mais. Então, cabe a nós também olhar sim. para isso, que forma que nós vamos comunicar isso? Não, e o Arthur trouxe um tema importante do cerrado, né, os biomas que não são os biomas, fim ali assim, da preservação, igual Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal. A importância desse, né, desse produtor, né, que ele tem um perfil mais técnico, né, de por que preservar, porque a gente fala, por exemplo, agora a irrigação está entrando forte no estado, então tem alguns movimentos no Brasil de produção de água, então ele conservar as APPs, ter um pouquinho, né, um pouco mais de área preservada, porque isso vai gerar uma água, porque ele vai ter uma irrigação, então assim, e a gente vê também o pecuarista, as práticas sustentáveis vão ele vai ter um pouco mais de arrobas por hectare, vai ser mais efetivo, né, é mostrar, né, nós como técnico, também o governo faz muito bem isso, eu acho que na figura do Arthur e, né, com o nosso governador, é de ter, tipo, novilho precoce, esses incentivos que mostra para esse cara que produz, realmente produz em larga escala e tem que produzir, que ele também pode ser um pouquinho mais sustentável, que ele pode ali, né, tá se ajustando o seu sistema de produção, tem a Embrapa com a carne em carbono neutro e tudo mais. Então também mostrar a gente como técnico que bom que a política pública, né, vem junto com isso. Nosso estado, acho que desde do PROAP lá atrás, ele tem todos esses benefícios, né, que mostra que você produzir, você ser eficiente, você vai ter lucratividade, né, que no final do dia é o que importa para todo mundo, né. Acho que aí tem muitas coisas, né, nessa conversa, assim. Tem essa história do produtor que está ali imerso no dia a dia dele, né? E aí eu também faço o exercício de olhar do outro lado, a pessoa que está lá no ambiente urbano e Uhum. que ela de fato não tem absolutamente nenhuma proximidade com o setor,
E aí tem uma coisa, aí é muito da minha área de estudo, que é, o que que acontece, né? As pessoas, a gente não tem, infelizmente, uma educação formal no país, do ponto de vista de escola mesmo, que tem a capacidade, até porque eu nem sei se seria o objetivo da educação básica isso, mas de demonstrar, né, pro indivíduo informação, qual é a matriz econômica daquele país, como as cadeias funcionam, o que que acontece, né? A questão de geração de divisa que o Fernando falou, que é extremamente importante. Eu gostaria muito de plantar ameixas em Campo Grande, mas não dá. Então, eu preciso produzir alguma coisa que gere riqueza para eu ter capacidade de importar ameixas da Argentina ou do Chile. Perfeito. Eu queria muito não ser uma economia agrária, ser uma economia completamente industrializada e que o carro da Volkswagen fosse produzido aqui. Uhum. Mas não é, não dá, não foi esse o processo de construção histórica. Então eu preciso produzir soja, cana, as coisas que o meu território tem aptidão para, em primeiro lugar, né? Porque não é uma questão de fazer agricultura. Uhum. Não é uma questão de, por que que a gente planta soja? A gente planta soja porque é o que a gente tem aptidão para plantar, porque é uma cultura que ao longo de décadas foi adaptada para o cerrado, para Uhum. essas condições. É, sei lá, o grão de bico não foi a soja. Então, é, a gente precisa ter capacidade de gerar riqueza. Eu queria estar produzindo o carro da Volkswagen, eu não posso. Então, eu preciso produzir alguma coisa para gerar riqueza para poder comprar o carro, Bom, né? Então, assim, a economia funciona assim, né? Medicamentos, tecnologia e por aí vai. Então, e aí o que acontece com esse... Então, a gente não tem essa formação. E aí, esse indivíduo está lá no ambiente urbano e ele está, cada vez mais, sendo bombardeado com uma quantidade de informações sem precedente, que 90% é porcaria, né? Porque tá aí, não passa por absolutamente nenhum... filtro. Qualquer um fala o que quer. E aí tem um negócio na área de economia comportamental que chama viés da proximidade. O que que é isso? Eu te apresento um tema, ou você tem contato com uma situação, com uma determinada temática, e esse primeiro contato superficial com a temática te dá a sensação, é psicológico, de que você entende sobre aquele assunto. E isso só pode ser vencido quando você de fato tem a capacidade de se aprofundar nele. Então, quando eu estou no ambiente urbano, eu não tenho absolutamente contato nenhum com a atividade XYZ, e eu escuto alguém que me influencia no meu dia a dia dizer que o milho vem de área de desmatamento, eu acho, e aí não é um processo consciente, tá? Isso é importante dizer, não é maldade do indivíduo, é um processo psicológico. Eu acho que eu entendi tudo sobre aquele tema. E aí eu acho que eu posso emitir uma opinião e eu construo uma opinião sobre aquilo. Que eu tenho certeza que se você pega esse indivíduo, né, na sua grande maioria, obviamente, porque os extremos existem na estatística, né, mas se você pega esse indivíduo e leva ele de fato para conhecer a cadeia de produção, para conhecer a propriedade rural, para entender como funciona a legislação, para entender como se dá a produção, você desmancha esse viés da proximidade, porque o conhecimento aprofundado numa temática elimina isso. Agora, isso vai acontecer? Óbvio que não. É, Não tem. Óbvio que não. Então, tem 25 milhões de pessoas, sei lá, eu na Grande São Paulo, que 90% disso não tem esse contato. sim. E tá tudo bem e é dado. A gente tem que aprender a conviver com isso, né? Nada. A gente vai ter que se esforçar para tentar educar. Quando eu digo educar, não estou falando que a pessoa não é educada, mas educar em relação à temática, né? Uhum. Porque é uma temática que não está no dia a dia. Então, assim, eu vou ter que me esforçar para educar as pessoas em relação a essa temática e aprender a conviver com o barulho. Porque o barulho tá aí, Vai existir vai sempre. existir, é normal, é muito... A gente achar que as pessoas vão ter essa capacidade de se transportar para outras realidades e entender aquela realidade é surreal. Até porque, aí a hora que você pega essa massa que está nas grandes cidades, Uhum. você tem um percentual muito grande que essa pessoa, ela está preocupada em sobreviver. Ela está preocupada com Acordar se às o 4 da salário... manhã, pegar o 2 horas de ônibus, o salário dela vai dar para ela comprar a comida aquele mês, pagar o aluguel dela. Ela vai se preocupar em checar o que que o Leonardo DiCaprio ah, tá falou no bom. Instagram antes dela emitir uma opinião Opinião. sobre um assunto X? Não Não. vai, assim, ela de verdade, ela tem outras prioridades, porque o nosso país é um país que tem muita desigualdade, é um país que a gente
na história do crescer, né, e crescer como o Brasil vem crescendo, isso provoca determinadas desigualdades que, com o tempo, eu tenho certeza que vão sendo superadas, mas é a situação que está posta. Então, o desafio é muito grande, É muito né, grande. porque a gente não vai contar, o setor agro não vai contar com essa comoção nacional de como é importante esse setor, Uhum. bem como a área de preservação de meio ambiente também não vai contar com uma comoção nacional em larga escala de como é importante olhar para determinadas coisas. E aí, o que que eu acho legal e divertido nessa história? Do como isso está tudo integrado, porque é isso. O, o quanto, por exemplo, a polinização, quantos polinizadores são importantes para a agricultura? Nossa, muito. Tudo, Você não, praticamente. você não tem É. fecundação sem polinizador. Ah, Né? Tem, né? O algo vento tem o papel dele, o ambiente tem o papel dele, mas assim, e aonde eles estão? Nas áreas de reserva, Uhum. né? Estão nas APPs. E estão em mais quantidade onde a gente consegue ter corredor ecológico. Uhum. Aonde a gente não consegue, não estão. A recarga dos aquíferos, a recarga do recurso hídrico que vai ser usada na irrigação, ela acontece por quê? Porque a gente está protegendo nascente, porque a gente está protegendo a APP, porque a gente está protegendo a área de recarga. Então, isso está tudo tão interligado que eu entendo, mas me assusta um pouco como essas temáticas às vezes são conduzidas como se elas fossem antagônicas, sabe? Eu vejo às vezes alguém brigando no negócio e eu falo assim, cara, esse cara não tá enxergando que isso é bom para ele. sim, Que é isso? Esse cara que tá Literalmente. ultra combativo com a produção de alimentos no Brasil, bicho, esse cara não faz a menor ideia do que ele tá combatendo. E, de novo, não é com raríssimas exceções, não é por maldade. sim, É por desconhecimento mesmo. Porque do outro lado também acontece. Às vezes eu vejo o produtor lá falando, pô, mas eu tenho que fazer isso. Cara, não é que você tem, isso é muito importante. Assim, você não vai estar produzindo daqui a 50 anos se você não fizer isso. Né? Então, a gente precisa trabalhar, né? E aí o legal é que os profissionais que estão nessa área têm essa capacidade, né? De tentar promover essa interseção, de tentar promover essa integração, porque ela vai ser um processo forçado, ela não é natural, ela não é natural, né? Tanto não é, olha como as pessoas acham estranho o Estado ter uma secretaria que é de meio ambiente e desenvolvimento. Uhum. E muitas outras coisas, né? Ciência, tecnologia e inovação. Mas assim, Faz jus ao tamanho do é, secretário. exatamente. Então, assim, as pessoas falam assim, cara, como é que é meio ambiente e desenvolvimento na Mas mesma? tudo é meio A ambiente, minha né? pergunta é, como é que não é? não é. É, exatamente. Eles não são Não antagônicos, tem né? como ser. Quando a gente fala no nosso estado de conservação de vegetação nativa, mais de 95% é área privada. Se não for com a iniciativa privada que eu vou dialogar com quem? Sim. É. Né? E se essa iniciativa privada, numa economia que é baseada no agro, que é uma economia de recursos naturais, que depende do recurso ambiental para produzir, também não vai dialogar com o meio ambiente, então vai dialogar com quem, né? Então, mas, de novo, é um desafio e não vai ser comum, porque a gente que está aqui em Campo Uhum. Grande é que a gente está dentro da pauta, mas É uma mais das bolha, né? metades das pessoas, apesar de ser um estado agro, né, e todo mundo tem uma relação com alguém que é do agro e tal, não sei o quê, mas se você for andar na rua em Campo Grande e perguntar para as pessoas sobre, não faz parte do rol de preocupações delas do O- dia a dia. As questões ambientais. O que está acontecendo com o Rio Aquidauana Aham. e como é que a quebra de safra agora recente de milho impacta a economia do estado. Eles querem saber porque o 21 tá baixo e não consegue pescar, às vezes. Isso, exatamente. Pô, o 21 tá baixo, Pô, Que calor, não? Quando é que cai meu salário? E, bicho, o cara tá dentro da casa dele, tá 40 graus hoje lá fora, ele não tem ar-condicionado, ele tá arrebentado porque ele não consegue dormir direito, e aí nós estamos querendo que ele. ele não separa o lixo de casa, por exemplo. É, é. Faz uma coleta ali de Então, minimamente. eu acho que a gente tem um desafio que é muito grande, né? Ele é muito grande, assim, e que a sociedade precisa de ganhar maturidade, né? E a gente conversar sobre isso, a gente falar sobre isso, a gente ser técnico sobre isso ajuda muito. Especialmente a gente não politizar essas agendas, entender que elas são agendas técnicas, vão ser tratadas dessa forma, porque senão vira,
essa confusão que a gente vê aí, né? Aparece para mim lá ideia de projeto de lei todo dia que quando você lê, você fala assim, cara, eu acho que quem escreveu isso aqui não está preocupado com o problema de fato. Uhum, É só porque isso aqui pode dar um determinado protagonismo, né? Um exatamente. determinado. Então, e esse é outro ponto. Essa pauta de meio ambiente traz muita Nossa, é gente Ibope total. nessa Hypa, esteira né? aí. Aqui a gente tá na hype de É o então hype, hypa. é o hype. Traz muita gente nessa esteira. E aí as discussões importantes vão se perdendo no caminho. E assim, a ideia nossa aqui, né, é também trazer, pessoas desse outro lado, né, para justamente escutar. Por que que você nutre, por que que você quer que a gente come só orgânico? Qual que é, né? Beleza, e aí então só quem paga é que vai ter condições de comer de forma adequada. Quem não consegue pagar, você, porque é ela que orienta, né, Sim. a comer orgânico Orga- só, então a outra pessoa não vai ter essa informação para a pessoa, né. E outra coisa também que a gente, quer trazer aqui, é essa pessoa que tá lá no urbano mesmo, sabe. Então, que horas que você decide comprar orgânico? Você compra sempre orgânico? Não. Na hora que dá eu vou fazer uma programação de viagem, duvido que o cara vai comprar orgânico. Porque ele vai pegar todo o dinheiro dele e direcionar para a viagem dele. E você acha que lá na viagem dele ele vai lembrar que ele come orgânico? Não, e mostrar também, por exemplo, nosso, a outra produção ele tem uma responsabilidade técnica, todos, né, são, carências, né, que são respeitadas. Você tem todo um rito de produção que não é assim: "Não, eu vou passar um defensivo porque eu quero, acho bonito". O produtor não faz isso. Hum, Olha o custo que é hoje, é tudo é em dólar, é dolificado, então assim, você não faz um processo hoje numa propriedade rural se não for correto naquele momento, porque senão ele fica inviável, né, ele inviabiliza. E mostrar para nutricionista que a gente tem um engenheiro agrônomo que assina, como ela também, ele passa uma receita. Então, eu vou no médico da planta, é um engenheiro agrônomo, então eu tenho todo um controle que o CREA faz isso, tem todo um rito processual de como fazer as coisas, de como produzir soja, milho, orgânicos, hortaliças. Então, assim, mostrar também para o urbano isso, né? E tem toda uma secretaria que cuida disso, tem todo o setor ambiental, fiscalização, tem todo né? É tudo controlado, não é nada da cabeça do produtor, ele não faz nada porque. E os casos que fogem disso são casos que têm que ser tratados como crimes, tem que ser tratado como perfeito. uma intervenção, né? É, foge à regra, né? Então, e eles trazem a regra como se a gente fosse A exceção como sempre regra, né. como regra. Então a gente trazer isso também, Arthur, né? Como você aqui, né? Um jovem na, no setor público, a gente trazer essas pessoas também que formam opinião fora da nossa bolha, né? São pessoas que não vão ver, por exemplo, um podcast desse, né? Então, um dos nossos legados é preparar também essa turma aí para a mexida do 2020-30, né? E assim, a gente vê, essa nossa área, né, da engenharia, falar muito de coisas técnicas, né. Então, não que a economia e o meio ambiente não sejam técnicos, mas são transversais, Sim, né. Então, assim, não é o foco, né, de todos os podcasts, palestra, encontros técnicos. Então, a gente não vê essa transversalidade entrar como um foco dentro de um evento. E aí fica também, né, uma dica para nós, né, uma sugestão para nós, que todos os eventos, independente do tema, a gente traga a economia e as questões ambientais, como um F5 Um mesmo, "Ó, vamos componente. atualizar aqui vocês sobre esse assunto", se o evento for de suíno, Sim, né. Então, as questões ambientais para a atividade do suíno, a questão da economia para a atividade do suíno, né. Então, fica a sugestão, sugestão para financeiro, o fica a próximo sugestão. sequência de podcast, então vamos viabilizar isso com a Temporada, Mutua. temporada, que a gente quer fazer temporada aqui, legal. né. Agora a gente, tá começando, então é clínico geral, a gente ainda não escolheu a nossa Onde a gente especialização. vai? Onde a gente vai. Mas é justamente para que a gente mostre, essas oportunidades do MS para o engenheiro agrônomo de forma segmentada, né. Então, por exemplo, o citros, ele está entrando, como que o engenheiro agrônomo vai poder atuar? Seja numa estufa, né, que tem a questão das mudas, seja no laboratório desenvolvendo coisas para serem aplicadas, Sim, né, na questão mesmo do a campo, no produção. cuidado, a agroindústria, né, que aí depois vem para cá, a gente precisa também, né, desse profissional nessa área. Quem assina. Então, e falando em indústria, né, o agro vai trazer, né, muitas indústrias, né, a gente tem
esse, né, que é também um perfil de um agrônomo, às vezes, de um responsável técnico, de uma indústria, ele não quer no campo, quer no ar-condicionado, também vai ter essas oportunidades, porque, estão aí e vão precisar cada vez mais, né. E a gente tem uma carência de, assim, de capital humano, né, é um estado muito novo e tem muitas demandas, né, que a gente tem que importar muita gente aí de Sim. de outros estados, então, por que não ser né, os filhos, né, filho de produtor rural, filho de trabalhadores rurais. Meu pai era gerente, então eu nunca tive propriedade rural, mas hoje eu sou agrônomo porque meu vínculo com a terra, e eu quero devolver tudo que ela deu para minha família por conta disso. Então, também vir com essa turma, né, e chamar a atenção dela, né, e e e botar ela num lugar de protagonismo, né, a palavra que a Dani gosta muito. Eu Vamos ser adoro. protagonistas do agro, porque o agro tá aí, não tem como, É que né. os pequenos ficam na frente na hora da foto. É É. verdade. Boa, boa, boa. Não, e essas empresas que estão vindo para o nosso estado, né, o perfil dessas empresas, o nosso estado, além de ter um déficit de mão de obra muito grande, mas não é um déficit de mão de obra de desqualificada, Sim. é de mão de obra qualificada. Boa. O perfil dessas empresas que estão chegando no nosso estado é um perfil que lá na fazenda a gente brincava que não é serviço para orelha, né? O cara não vai Não fazer é para Orelhada. amador. o cara não vai fazer nada de orelhada. Então, Aham. assim, tem um papel muito importante de quem tem informação, né? E aí não adianta, por conta do perfil dessas empresas, não adianta o olhar da formação tradicional, estritamente técnica e que não tem capacidade de fazer essa integração com as outras áreas, de olhar para uma Perfeito. perspectiva transversal, porque ó, é só a gente olhar, né? Pega as grandes da celulose que estão no Uhum. estado. Pega a quantidade de projetos que elas têm dentro da área de meio ambiente, Sim, né? Pega os compromissos que elas têm dentro da área de meio ambiente. Isso impacta no dia a dia, em pacote tecnológico que elas selecionam para as áreas de produção. Isso impacta em pensar e cuidar de questões que, numa abordagem tradicional do que era esse setor há 20, 30 anos, não estava na pauta. Então, não é, por que o setor de citros está vindo para o nosso estado? Uma questão de ambiência, de meio ambiente. Quer dizer, a gente tem condição aqui, por conta de política sanitária, de entregar a condição para essa cadeia se estabelecer. Então, tem que ter essa capacidade de, né, de navegar em outras áreas, de aprender sobre outras temáticas, porque, assim, aquele modelo do técnico, ótimo técnico, ele Já não é o perfil do profissional 20 e 30, tá não, nem um defasado. pouco. né? Porque tem o ótimo técnico, tem o ótimo econômico e tem o ótimo da vida, que é você ter a capacidade de achar aonde você vai com todas essas coisas. Então, tem um desafio grande também para quem está se formando. Agora, nesse estado aqui, só não vai trabalhar o agrônomo que não Que não quiser, quiser. porque não tem a menor chance de não ter emprego nos próximos anos, desde que se Com atualize, desde qualidade. que aprenda sobre outras áreas, desde que entenda que Saia do óbvio, né, muitas vezes, né. é É, isso. e é o que a gente, propõe também, né, nos nossos cursos e palestras. Vamos ensinar aquilo que a escola não te ensinou, né, porque você tá ali, você tá estudando, tem prova, tem isso, tem aquilo, a gente até entende que você não vai buscar um curso de oratória, você não vai buscar um curso comportamental, você não vai buscar se desenvolver nessa área, Sim. extracurricular. Aham. Então beleza, terminou tua faculdade, e aí você aproveitou as oportunidades que tinham lá dentro, como estágio, enfim, né, artigo, essas coisas, e aí então agora a gente vai olhar para você como indivíduo. Então vai fazer uma língua estrangeira, vai buscar um autoconhecimento, Economia, comportamento. economia. Aprendi hoje, um que é? Economia comportamental. Eu não lembrava mais esse e é ué, é total, né, esse é um negócio que tá no né, assim, já tá na nossa vida, né, a gente tem que ter essa estratégia, né, como empresa, como pessoa. Então, se ele não hypar nessas ondas né, e saber qual que é o comportamento que ele tem hoje, eu vou atender um cliente, como que eu tenho que tratar o cliente, como eu consigo ler o então, assim, várias assim, a gente traz muitas técnicas, né, que estão aí já tem mais de anos, né, 10, 20 anos, né, pra esse profissional ele tá entendendo de pessoas, entendendo de outras coisas, né. Hoje a gente tá aqui no hub do agro, então, assim, de Inovação. inovação, startup, sair fora da caixa. Então, esse jovem ou não tão jovem ainda, né, dele ter essa, né,
essa mentalidade de inovação, ou de ser um profissional melhor ou diferente, porque, cara, plantar soja e milho, essas coisas a gente aprende, é uma receita que você não, assim, salvo engano algumas coisas, você consegue ali ser um bom profissional, mas às vezes pessoas, econômico, né, sair fora dessa curva tradicional de formação, você é um paradigma. Eu falo: "Dani, a gente é difícil falar com os mais antigos, porque eles têm essa tradição de: "Ok, eu sou Gabriela, eu fiz assim, eu nasci assim e não vou mudar", mas ele vai ter que mudar de alguma forma, na dor ou no amor, se ele quiser ter uma sobrevida aí como profissional, né. Certeza. Eu tenho certeza que se a gente chamar um recrutador de qualquer uma dessas empresas que a gente está falando, tudo isso que vocês falaram, esse conjunto de soft skills, né, de habilidades interpessoais, ele é muito mais importante na hora de uma contratação do que as habilidades técnicas. E quanto mais alta a posição, mais isso é verdade, né? Quanto mais alta a Sim, posição, quanto mais a gente vai para o nível estratégico, menos importante é no fim do dia a nossa capacidade Técnico. técnica e sim. mais importante a nossa capacidade de relacionamento e tudo isso que vocês falaram. E isso, infelizmente, a nossa formação não dá. E aí não é uma coisa da engenharia Não, agronômica, é, é de É geral. absolutamente É MEC. qualquer assim, a graduação no Brasil, ela é um modelo que não prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, né? E eu nem sei se é esse o papel sim, realmente, né? É. Mas, assim, ela dá um conjunto de conhecimento técnico. E dali para frente, meu amigo, se vira, corre atrás. porque Ou foi pra trás que era berço, ou vai pra frente que é você. não tem jeito, É não tem mundo. jeito. É a história da cenoura, né, você ou na frente ou atrás, você tem É. que correr atrás, não tem como você passar. E você, né, você que É. escolhe, é uma escolha também, você Boa, pode boa. ficar: "Eu sou assim", mas Sacanagem. É. uma hora vai ter É uma hora malvado isso aí. é pra descontrair o final Ou do você nosso chega, ou episódio. você chega na cenoura ou ela chega em Olha, cheio de você. você, não tem jeito, porque, Escolhe. e além de não ter formação, eu acho que também não tem estímulo, né, dos professores, a nossa associação também, né, eu tenho uma meia culpa disso, a gente também não, sabe, não mostra, que é o que a gente tá querendo fazer hoje, né, agora, né, de falar: "Jovem, aqui, ó, isso aqui você precisa, ou agora, ou com, né, um pouco mais de, né, planejamento e tranquilidade, ou senão, uma hora você vai ter que correr atrás, porque você não vai estar arrumando emprego, você vai estar defasado ou com algumas vagas que você: 'Ah, pô, eu fiz 10 seleções, eu não passei em nenhuma, alguma coisa está errada'". Você tem que olhar para isso né, e ver o que está me faltando como profissional e pessoa. Então, eles não estimulam, né, essa busca de uma formação diferenciada em relação a isso. Não, e assim, até esse conformismo, né, essa comodidade, por exemplo, no setor público, né, que: "Ah, não, eu faço fazendo ou não fazendo, ninguém vai me mandar embora". E aí já tem essa parte da produtividade, né, que faz o cara se desenvolver, porque se ele não tiver produtividade, Sim, ele vai ganhar o mínimo ali, ele não entrou ali para ganhar o mínimo, né, e pelo menos ambição esse cara tem. sim. Então assim, o quanto que a gente quer dizer, a gente veio na vida para evoluir, né, Uhum. então estamos aqui para isso, né, então o quanto que a gente precisa estar constantemente buscando isso, né, e formas de fazer isso. E para mim, não tem forma melhor, do que eu me conectar com uma pessoa muito diferente de mim. Às vezes é um saco aquela pessoa, cara, mas isso aí expande a tua cabeça, que você fala: "Meu, certeza que" aí você tá com um problema, você não pensa só: "Ah, como que o Arthur ia resolver isso aqui?", né, então você passa deve ser a mesma coisa do psicológico lá que eu ouvi falar, então eu também então, eu convivo com o Arthur, então eu também sou igual ele, né, então mais ou menos isso. Porque aí você, expande a tua zona de conforto ali, né, você vai criando novos caminhos neurais, né, que a gente chama da picada do cérebro ali, né, você vai criando novas clareiras para que você tenha luz, né, no seu problema, na sua escuridão. E aí é muito legal ver isso no setor público, né, porque a gente via mesmo esse negócio de o cara entrou, e aí daqui a 30 anos ele se aposentava, aí que ele ia começar a viver, né, e às vezes nem vivia, porque é um cara chato que vivia ali aquela vidinha, e não, hoje não é Não, isso. e o índice de depressão, que ele não está preparado para os, né, pra aposentadoria. "Eu vou fazer o quê? Eu sempre fiz assim", ele não consegue ser empreendedor, empresário de alguma coisa, ele nem se preparou para isso, né, E ele nem até mesmo curtir, né. não vai passear, porque não tem essa tradição, né, É porque o trabalho vira a identidade de da pessoa, né? identidade. Mas sabe que eu desfiz um preconceito muito grande que eu tinha
acho que da imagem pré-concebida que eu tinha do que era o servidor público Olha lá. entrando no estado. E aí eu não sei ainda, porque eu não conheço a realidade de outros estados a fundo, eu não sei ainda o quanto isso é realidade Uhum. pensando no Brasil. Mas no nosso estado eu tive uma surpresa muito legal, Aí, tá? compartilha aí. E eu tenho, assim, hoje eu tenho plena certeza de que eu tinha uma visão totalmente limitada, e que não tem nada a ver com o que é a realidade, porque a minha experiência na Semadesc, né, e em alguns órgãos vinculados que estão ali com a gente, né, é, é de gente que trabalha, de gente que se dedica, de gente que estuda, que aprende, que tem Boa. essa capacidade. De seguir, de olhar, né, para as políticas públicas, de inovar na proposição de política pública. Óbvio que, como em todo setor, isso vale para a iniciativa privada, você vai ter um percentual que Que não tá ali por salário. isso é igual gado, a cabeceira meio fundo, Ah, não tem jeito. e a hora que você separa a cabeceira e pega o lote da cabeceira, Ela vai vira, ter cabeceira meio fundo. ela Aham. segrega da Então, segregação. Seleção natural. é distribuição normal de probabilidade. É a curva de Boa, boa, distribuição de boa. probabilidade, né? Você vai ter Sempre. outliers e você vai ter quem está aqui atrás. Mas eu tinha essa impressão de que não, no serviço público, a curva normal de probabilidade ela não se aplica. Eu tenho muito mais gente aqui atrás e não é verdade. Olha Uhum. aí. É uma impressão bastante equivocada. Lógico, tem suas nuances, tem o seu corporativismo, né? Tem a questão das carreiras, tem uma série de discussões que são mais complexas. Agora, ali no dia a dia, nas nossas equipes que estão ali, que interagem com a gente, né? A nossa ali, desenvolvimento com o Beretta, ciência e tecnologia com o Ricardo, a qualificação agora com o Exaú, a CEAF do Humberto, as pessoas estão ali todos os dias trabalhando, se dedicando, sem hora Entregando. para ir embora. Para mim é muito diferente do que eu achava que era. Então, é isso, assim, de fato, quando olho para 2030 e o que está posto aí de objetivo para essa gestão, né, sem saber se é a gente que vai estar lá até 2030, mas assim, eu vejo que a gente tem condição do ponto de vista de capital humano. Lógico, cabe sempre melhorar, Sim. mas eu vejo que a gente tem condição sim de construir isso e eu fiquei muito feliz de desfazer Esse conceito. esse É. conceito que eu tinha, porque... E esse era um dos meus desesperos, inclusive, porque eu falo assim, cara, o que eu vou Que eu vou encontrar? enfrentar. E será, né? E a gente, quando é muito executivo, né? Muito diretivo e tá preocupado com a entrega, isso é uma coisa que te Uhum. dá um O medo, né? medo. E, nossa, pelo contrário, eu tenho uma turma hoje que me empurra, que me cobra, que me fala, ó, você tá Ai, que legal. devendo isso Tem que aqui, ouvir ó, isso essa. aqui precisa de você para andar, vamos olhar. E isso é muito legal. Sou Secreta- suspeita, porque são meus amigos. Que legal. Olha que visão do Estado. É uma coisa que a gente não tinha percepção, né? É. De ser um Estado até nisso é diferente, né? Que tem né, um governo. E falando de corpo técnico, que é ali que quem faz acontecer, né? Porque o Sim. secretário hoje ele só É. decide ou não, ou dá alguma diretriz, mas ele quem roda e faz o trem para frente é eles, mano. Que legal. Não, Como eu falei, e aqueles funcionários da Semadesc, né, quem realmente é de carreira, porque agora que está soltando novos, concursos, são pessoas que nasceram junto com o Estado, né, então são Sim. pessoas que realmente se empoderam daquilo, né. Alguns da divisão, A estágio. minha irmã é da divisão do Estado, ela é 5 anos mais velha do que eu, Olha só. entendeu. Então o resto nasceu tudo Mato Grosso, já que eu estou aqui, então eu vou fazer acontecer, né. Ah, que Então legal. mesmo sendo, né, Boa funcionário público, percepção do Arthur. Acho que a gente vai também muito levar legal. isso É. nas nossas rodas de conversa, né? Porque a gente pode ouvir o contrário, né? Como um preconceito que a gente sim. sempre tem e não. Aqui em tal lugar é diferente. A gente pode contar que É que a gente às vezes faz generalização é, das coisas, né? Então, mas é assim, quem aqui nunca entrou no restaurante e foi mal atendido? sim, Uh! Quem uma má nunca, experiência, né? quem nunca foi num médico e foi mal atendido, né? Tá vendo? E tá tudo bem, pode ser que um dia o cara tenha entrado no órgão público e tenha sido mal atendido, mas a gente tem essa tendência, e essa foi até uma das coisas essa é uma das coisas que eu sempre converso com a FamaSul, né? A gente, o agro sofre muito da generalização, Sim. né? A generalização Ah, para o agro é um mal, É. porque você pega o um indivíduo, dois ou três que cometem ilegalidades, como em todo setor, e generaliza para o setor. Então, aquele setor comete ilegalidade. Não, meu amigo, não é. É um indivíduo, precisa ser criminalizado, é isso. É, isso, em geral, acontece menos com outros setores, eu acho,
né? Porque ninguém que vai no médico e é super mal atendido, ou vamos no limite, ninguém que sofre algum problema de saúde por conta de uma imperícia médica, sai dizendo por aí que todo médico não presta, Uhum. né? Mas tem gente que sai por aí dizendo que o produtor rural não presta porque um produtor, ou dois, ou três, Fazem coisas né? ilegais. Mas eu acho que o serviço público a gente faz isso também, na sociedade em geral. Então, talvez teve uma experiência ruim, duas, e aí generaliza que o servidor público é. Não, não é. E a gente tem que entender que também o trabalho dessas pessoas depende muito da estrutura que é dada a elas. Perfeito. E essa foi uma discussão, eu tive essa discussão no Pantanal. A gente estava numa roda com vários produtores rurais, e a gente estava discutindo algumas questões e eles estavam reclamando muito da atuação de uma equipe específica de um órgão. E eu falei, olha, a gente tem que olhar também para as condições que estão sendo dadas de trabalho. E a gente não pode esquecer que em determinadas gestões, né, do poder público, ora você prioriza uma coisa, ora você prioriza outra. Sim. E aquela área específica que a gente estava discutindo não foi tranquilamente nas últimas 3, 4 gestões priorizado. Então é muito injusto a gente chegar em 2024, cobrar um nível de atuação deles, né, de uma BMW e eu Uhum. dei uma Elba para eles, né? Então, assim, não tem Não tem absolutamente a performance. menor condição. Então, a gente colhe o resultado daquilo que a gente planta, né? E então acho que a gente tem que tomar esse cuidado também com a generalização, porque tem massivamente a gente boa, a gente dedicada, a gente que está trabalhando às vezes em condições até, né, difíceis, que com o tempo vão melhorando, com o tempo a gente vai construindo e que entregam sim, né? E especialmente quando tem uma liderança engajada, que ajuda, né, que faz o papel dela, que é de dar suporte, de ajudar, né, aquela equipe a concluir aquele trabalho. O que eu tenho visto é que tem muita entrega, assim. E tem uma morosidade do setor público, né, que também é generalizada, né. Então, por muito tempo a gente, vê coisas não acontecerem, Uhum. né, e coisas que teoricamente estariam andando, porque tem projeto de lei, tem gente, tem tudo. Então assim, o órgão em si, ele não tem como ser moroso. Quem que é então moroso? A pessoa. Então qual que é a culpa? É do funcionário público. É. Que às vezes não tem sistema para trabalhar, o sistema não está integrado, o sistema só fica fora do ar, e aí realmente, mas o indivíduo, e com toda razão, porque o cidadão tem que reclamar mesmo. Sim, Mas o cidadão não está lidando com o sistema, está lidando com o servidor. É. Então, a culpa é de quem? do É servidor. do servidor. Não, e volta naquela curva, né, porque quando era no papel era muito ruim, aí passamos pra tecnologia, muito É ruim. muito ruim também. Então é a curva que o Arthur falou, tudo, né, a régua sobe. E às vezes É, ele não entrega tudo junto, ele entrega, sabe, também o produtor tem muito isso, né, que é um rito, né, fato, né, tudo Sim. tem uma sequência lógica e tudo tem "Ah não, mas eu quero rápido, eu quero isso. Ah, eu entreguei atrasado, mas você dá urgência pra mim? Pô, você já entregou atrasado, você quer urgência? Vamos, né, não sou eu que planto, é você, então assim, se você quer né, então tem toda essa e o técnico tá ali, né, pra ser, esse elo aí que faz, né, assim, que traz essa consciência e tem que ser amigo do setor público, porque é um sinérgico, né, então, ele tem também, a gente vê muitos técnicos que também, né, ele cai nessa falácia de reclamação, também dessa que é uma roda de influência, né, eu reclamo, a Dani reclama, você já é, assim, você passa a reclamar sem colérico. ter nenhuma sem ter nenhuma influência ou ter nenhuma ação sobre isso, mas se eu falo bem, eu vou começar, né, a gerar essa rotina e essa roda aí de boas energias, porque é muito bom. O nosso estado aqui, a gente, né, vê em alguns estados, né, e tem só confirmando, né, é um estado muito evoluído, tecnológico, né, E eu acho que disposto, né. sim, não, você chega assim, em algum órgão dele e fala: "Tá bom, mas assim, esse problema seu, como que eu resolvo? O que que você precisa de mim?", sabe, já querendo já, assim, impor uma solução, pelo menos propor uma solução para o chefe ou pra, né, pra gerência. Tá bom, mas ok, você trouxe problema? Legal, a Dani fala muito isso, mas qual que é a solução? O O problema você já problema eu tem. já tenho, o chicote tá Me aqui nas minhas me costas, meu traga uma filho. solução, me traga, né, um parecer seu como técnico, né, qual é a dificuldade, como, né, eu posso solucionar isso, porque só o problema, ok, a gente já sabe que ele tá ali, né. É, modo vibra pra Modo ele, né. e o órgão, Hum. assim, né, e os órgãos, né, principalmente da secretaria do Arthur, eles são muito proativos para isso, né, beleza.
é isso que você quer? Ó, isso aqui eu não consigo assim, mas a gente consegue ali, né, tem a lei assim, tá mudando, a gente tá estruturando, então é muito interessante isso, esse diálogo, né, próximo. E a gente tem muito para avançar, né? Muito Sim, mesmo. Não adianta a gente se juntar para falar para a gente mesmo e tentar dizer sim. que tá tudo bem, porque não tá, tem muita coisa que precisa avançar, né? Mas avança, acho que com o tempo as coisas evoluem, né? Eu esses dias precisei de um serviço do Detran, e a última vez que eu tinha usado o Detran foi quando, sei lá, eu renovei minha habilitação lá atrás. No Uhum. momento, eu nem me lembro se foi o Detran daqui, inclusive, que eu utilizei. Eu fui utilizar o Detran e eu fiquei impressionado. Assim, com você conseguir resolver absolutamente tudo online, Sim, rápido, Na sim. hora. na hora e tá resolvido. Eu fiquei tentando melhorar, eu tenho certeza que não era assim lá Não é. atrás, né? Então, assim, avança, né? Aham. Hora para cá, hora para lá. E uma coisa muito legal é que eu no comecinho apanhei um pouco por causa disso, mas a gente tem um ambiente hoje que permite isso muito, porque assim, o servidor público ele trabalha sempre com um pouco de medo, né? Porque naturalmente a gente está sendo fiscalizado e tem que ser mesmo, né? Então tem muita gente olhando para a gente, né? O Ministério Público, o Judiciário de uma certa forma, a gente tem uma relação de prestação de conta com o Legislativo também que é muito, né? A gente trabalha junto em muitas questões, enfim, tem a Controladoria Geral do Estado, então o servidor e aí eh, eu achei muito engraçado que umas 3 ou 4 vezes lá no comecinho, quando eu cheguei, que alguém me perguntou alguma coisa, ou que a gente estava discutindo algum assunto, e às vezes até em público, do susto que as pessoas tomavam quando eu respondia não sei. E que para mim era um negócio muito, porque eu venho do ambiente empresarial que a gente sempre teve muita liberdade para dizer não sei, e eu vou atrás de Uhum, saber, de uhum. aprender, de entender. Saber quem sabe. Uhum. E parece que tem uma expectativa em cima do servidor público, e acho que talvez principalmente das posições de liderança, de que você saiba tudo. Sim. E aí sempre tinha aquela coisa assim, "Uai, sabe? Não sabe? Mas, cara, Ih, não Cri, sei. cri, cri. Assim, isso aí não é bom eu não. não sei de um monte de coisa. E se a gente não cria um ambiente de trabalho onde a gente tem a tranquilidade de poder exercer o eu não sei e ir Aham. atrás de entender e de aprender, a gente não vai para lugar nenhum. E isso é muito legal, assim, porque eu me lembro que foi uma das primeiras coisas que eh, me impactou e que eu me senti muito confortável, porque eu ouvi o governador dizer, eu ouvi o Jaime dizer assim, olha, eu tenho muita tranquilidade para dizer que eu não sei, eu não tenho resposta, não sei onde vamos construir então, né? Mas enfim, tem essa expectativa, sabe? Então tem muita coisa para avançar. E a gente ter essa mentalidade de poder reconhecer as nossas limitações e o que não sabe e ir atrás ajuda muito. E eu acho que em determinado momento, no alto nível do governo, você precisa cuidar porque as pessoas tendem a querer ter a resposta para Saber tudo de tudo. É, e não fazer esse exercício. O é. que não é uma realidade nessa gestão. Essa gestão é muito tranquila com relação a isso. Eu acho que isso é uma das coisas que vai fazer a gente mais avançar nesses anos. É essa nossa capacidade de reconhecer que não sabe, de chamar a iniciativa privada para ajudar, de chamar o terceiro setor para ajudar, de se ajudar entre as pastas, né, de agregar Perfeito. essa experiência e isso vai fazer a gente avançar em muitas áreas, porque eu até hoje não bati de frente com nenhum problema que fosse exclusivamente da minha pasta. Que fosse uma questão exclusivamente que a gente sozinho ali, a minha equipe, tinha 100% da expertise para resolver, ou que estava 100% dentro da área de atuação da minha equipe. Isso não existe no nosso estado. Uhum. Assim, e as pessoas também não fazem ideia disso. Para vocês terem uma ideia, a gente estava discutindo 2 semanas atrás. O Rio Paraguai está no nível histórico mais baixo dele, Uhum. a navegação está proibida, então a gente não está conseguindo escoar minério de ferro pelo Rio Paraguai. A polícia começou a ter casos de tráfico de droga em caminhões carregando minério, que normalmente não estariam carregando minério, porque o minério estaria sendo escoado pelo rio. Então, o nível do Rio Paraguai
que tem a ver com a maior crise Olha, hídrica que a gente está vivendo na história, impacta o escoamento da produção de minério, que muda a dinâmica de tráfico de drogas no norte do estado. olha só. Então, assim, não tem pauta isolada, não tem, e isso serve para tudo, tá? Quando você vai olhar para a educação, serve para tudo. Então, a gente precisa ter essa capacidade de interoperabilidade, né? Porque senão a gente não anda. E de conversar, né, Né, o com os holístico, pares. Holística, né? Se conversar holístico com, sistêmico. se conversar com os pares, mas olha, esse podcast foi muito rico. Eu A gente acho que partiu vai ter parte 1 e parte de, 2, por- né, porque de tão grande de profissão, de política tudo, pública, de tudo, estar nas tudo. políticas públicas, né? De aí sim ocupar o seu espaço, né? Isso para mim, eu aprendi com a Dani essa frase, hoje a gente vê personificado no Arthur, né? Porque assim, a gente tem que ocupar os espaços, porque é importante para o setor, é importante porque que a gente quer deixar de legado e a gente tem uma pessoa que está ali por propósito, que é uma É. palavra tão bonita. Então, foi Não, riquíssimo. e agradecer ao Jaime, né, porque essa cadeira ficou vaga um tempo, e Ficou. cadeiras não ficam vagas, Ca- ocupa o Ocupa o lugar, lugar. né, alguém vai sentar ali. Então agradecer, né, É o- para o Jaime ter, primeiro somado isso, né, junto com ele, e ele ter ido para o executivo e, né, para o estratégico, por tanto tempo até que eles trouxeram o Arthur e parabéns, É um muito bom bem podcast, eu acho que escolhido. relevante para o nosso engenheiro e para toda a sociedade. Eu acho que quem quiser Disruptivo. disruptivo, quem quiser aprender um pouquinho mais do estado, né, que a gente é tão apaixonado, acho que são 3 apaixonados aqui Sim, com o Mato Grosso do Sul, a Dani é e natural, eu pelo sou de São agro. Paulo também, então e pelo agro, que é agro, né, MS, se você falar MS não tem muito. Já fui várias vezes criticado por, pela forma que eu interajo com o agro. Pela, pelas pessoas que acham que o meio ambiente não tem que interagir com o agro por alguma forma. Inclusive, foi muito legal. Eu achei que foi um dos maiores elogios que eu já recebi na minha vida. Escreveram numa reunião, num lugar específico do nosso estado, que é bastante complexo, que é bonito. Meu É, e escreveram num grupo que eu era um secretário de meio ambiente com crise de identidade, que eu não sabia se eu Olha aí, trabalhava você se não se percebe. pro agro. Você não é fluido. E eu falei, isso é maravilhoso. Porque assim, quando você trabalha em política pública, a melhor coisa que pode acontecer é você não agradar ninguém. Aham. Isso é um sinal excelente. Então eu achei, pô, excelente elogio. E a gente não vai fazer política pública de meio ambiente no nosso estado sem conversar com o setor produtivo. E o setor produtivo não vai avançar no nosso estado sem ter a Uhum. capacidade de incorporar as questões relativas à economia verde, aos recursos naturais. Esse é o jogo, né? Então, nós vamos ter que Na dor ou no aprender. amor vai ter que ser É é uma isso. relação que não vai, É isso. que ela não tem, E né. não é, tem muito a ver com essa história do ocupar a cadeira, né? De ocupar o espaço. Não é no grito que as coisas vão acontecer. Não é no grito que as coisas vão ser ganhas. E, felizmente ou infelizmente, para quem não está disposto a participar, né, de forma civilizada de construir, as decisões são tomadas por quem senta à mesa, né? Uhum. Eu tenho uma amiga, Sally, australiana, que ela diz: as decisões são tomadas por quem aparece na reunião. Ponto. Ponto. Pronto. Então, ocupem os espaços. Tá vendo? Boa, essa frase é Frase de boa. encerramento, ó, pronto, que legal. E agradecer ao Arthur, né, essa Maravilhoso. disponibilidade, toda Nossa, foi muito bom. essa agenda corrida para o estado, né, e viajando internacionalmente, essa pasta, eu acho que ela é mundial, né, então, É. muito obrigado por essa disponibilidade aí, agradecer a Dani, Agradecer nossa você, Fernanda. host, 2 mentes brilhantes hoje, 2, ixi, hoje O terror do pessoal do vídeo, né? no vídeo. Em reflexo à vontade, para tentar tratar. tranquila, tranquila. Mas eu acho que foi um podcast bem rico de informação e de Foi muito conteúdo. bom. Encerramos? Vamos lá, Então vamos. Muito encerramento, obrigada. Eu que agradeço. Fala aí uma frase final para nós, uma frase de impacto, mensagem. fora essa, né, que acabou de falar. Ocupem suas cadeiras. Quem decide é quem tá na reunião. E o Arthur, sigam na rede social, porque o Arthur, ele é Ah, filósofo, ele escreve uns é. textos muito bons, Filosofia é uma boa. é, Sabe que eu sempre quis fazer filosofia, né? Nunca tive coragem. É porque a economia, ela é de humanas, né, ela não é da sim, da E exatas. especialmente a economia comportamental, comportamental. não, os textos dele, assim, eu procuro ler sempre e são muito bons, eu aconselho você que tá Tempo que eu não escrevo, minha esposa me cobra. Aí. A Thay, que cuida lá das redes sociais, me cobra também.
Mas a agora gente começou tenta. uns vídeos, né, com Eu tô tentando mais mostrar frequência. tô tentando mostrar um pouco do nosso dia a dia, um pouco Legal. dos desafios. Eu acho, primeiro, para prestar conta, porque a gente é servidor público e Sim, faz parte, mas eu acho também, quem sabe, né, uma contribuição desse tamanho nesse desafio de educar as pessoas sim, sobre Sim. as temáticas, né? Então, Sobre a importância sigam o da. Arthur nas redes sociais. sim. A gente E vai a deixar. a A associação. Yandes e a CREA, o CREA, a Multa, Multa, é um é um pacote pacote de de redes é um sociais. combo de segmento. Nós vamos para a mensagem do nosso convidado. Por favor. Boa. Eh, eu acho que voltando à nossa conversa lá no começo, que as pessoas elas tenham capacidade de se aprofundar nas temáticas, de conhecer de verdade, de entender, antes de emitir opinião e de achar que tem uma solução. Todos os nossos as nossas questões, quando a gente olha para o desenvolvimento e para o futuro, elas são extremamente complexas. E eu costumo dizer sempre, e o pessoal já até brinca um pouco comigo, que eu falo sempre essa frase, mas não existe solução simples para problema complexo. Complexo. E tem uma outra frase, e aí essa não é minha, essa tem dono, eu não me lembro quem disse, mas que é: para todo problema complexo existe uma solução simples Simples. com uma chance muito grande de falhar. Então, é isso, não tem mágica, não tem almoço de graça, não tem solução fácil para problema difícil, e a gente precisa arregaçar a manguinha e entender para construir a solução para esses desafios que estão aí, porque Ou oportunidades, né? eu pretendo viver mais 80 anos, eu tenho uma meta de chegar aos 120, então Boa. mais Boa. menos que 80, né, uns 70 e poucos aí. E eu pretendo não cozinhar no planeta, né? Então a gente tem que trabalhar, tem que arregaçar a manga para isso Muito bom, acontecer. muito Boa. bom. Eu quando eu não sei, sobre o assunto que me pergunta, eu falo agronomicamente falando e dou minha opinião. Depende, né? Depende. 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 Boa. É isso. Obrigada, é Obrigado isso, a muito todos. obrigada. Eu que Foi agradeço. maravilhoso. Espero que vocês gostem e atenção para o Até nosso próximo o episódio. próximo segundo canal. É isso? É isso. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.